Antropofagia científica, né? A gente tinha que fazer o mais rápido possível. Mas, ao mesmo tempo, quando você testa um paciente muito rápido, você tem uma certa incerteza sobre o diagnóstico inicial. Né? Então, o ideal seria esperar 3 dias, para você ter certeza de que o paciente tinha lesão completa. Isso era o ideal. Mas a gente não podia esperar. Então, a gente ficou ali, o que faz? Então, o que nós fizemos? Nós vamos decidir pelo bem do paciente. E nós vamos correr atrás de ver se a gente consegue usar esse resultado ou se a gente abrir mão dele. Entendeu? Porque vamos supor, você inclui um paciente, que você faz o tratamento com 24 horas, e o paciente, depois de 3 dias, ele deixou de ser, com 72 horas, ele não é mais a ISA, né, lesão completa, você tem que dizer, olha, eu tratei, ele melhorou, mas eu não posso dizer nada, porque eu não tenho certeza do diagnóstico inicial. Então, a gente tomou esse risco, tá? Então, a gente explicou isso para o Comitê de Ética, para aprovar. A gente disse, olha, a gente não vai ter certeza de que vai poder usar os dados de todos os pacientes, mas a gente quer ter a certeza de que a gente vai fazer o melhor pelo paciente. E o Comitê de Ética falou, tá bom, vocês estão fazendo corretamente. Então, o que nós fizemos? Fazemos o diagnóstico inicial e fazemos 2 dias depois. Por quê? Porque a gente confirma se era completo ou se não era completo. Isso entendeu? Todos, ratos ou em humanos. Então, todos os pacientes do nosso estudo clínico, eles foram testados em 72 horas. É uma informação que está disponível lá na tabela. Então, todos foram, ou eles continuaram A no exame de 2 dias, ou o diagnóstico inicial foi A. Mas todos os que melhoraram tiveram a ISA em 72 horas, os 6. Então, assim, não tem dúvida de que eles melhoraram e que aquele diagnóstico inicial é confirmado. Além de terem sido testados reflexos para excluir choque medular, e nenhum está em choque medular. Então, isso aí é uma coisa que me cansa um pouco, as pessoas falando um monte de explicações por coisas que elas definitivamente não entendem, né? E também não leem, também não veem figurinha. Porque mesmo que a pessoa não quisesse estudar e também não quisesse ler, ela poderia pelo menos ver a figurinha. Porque ela é coloridinha. Sim. Eu fiz um verdinho, um vermelhinho para ficar assim, para ver bem, sabe? Dá para entender. Eu já expliquei para várias pessoas, dá para ver, dá para ver. Botei lá os 72 horas escrito na figurinha. Sim. Então, assim, não precisa ler, basta ver a figura. Enfim, mas a gente quis fazer o mais rápido possível. Para quê? Para ser o mais eficiente. Eu tenho mais uma coisa para falar, mas eu estou falando demais. Não, mas pode falar bastante. É legal. Tá. Então, normalmente não tem espaço para poder falar bastante, né? Tem muito. Tá. Então eu vou falar mais alguma coisa. Ficar até meia-noite. Tá. Se vocês quiserem que eu pare, faz um sinal que eu pare. Então, aí o que acontece? Quando a gente fez o estudo, na verdade, quando a gente fez o estudo em rato, a gente observou a posteriori, porque a gente não planejou isso, mas a gente observou a posteriori que tinha uma proteção do tecido. O que é uma proteção? Foi isso que eu perguntei. Isso. A gente esperava que tivesse lá um processo, porque a nossa expectativa, por que a gente foi testar a polilaminina para lesão medular? Porque a gente via que fazia crescer as fibras, tá? Isso a gente viu com célula isolada. Então, vamos ver se cresce no animal. Aí vamos fazer em lesão medular. Essa era a minha pergunta. Por que você foi para a lesão medular? Isso. Por que a gente foi para a lesão medular? Porque a laminina já se sabia que crescia axônio. Por que você sabe? Porque você olha quando o axônio está crescendo e vê que ele está em cima da laminina. Isso aí é só observação da natureza, tá? Então, se você olhar num embrião, no momento em que os axônios estão crescendo, você olha lá, está em cima da laminina. Tá? Então ele cresce em cima de um caminho. Uma bandejinha, faz uma canaleta, às vezes é canaleta, às vezes é um tubinho, às vezes parece um conduíte desses de, mas sempre tem laminina embaixo. Então axônio só cresce em cima de laminina. Então, parece boa ideia. Muitos tentaram, não conseguiram. Por quê? Porque a laminina provavelmente ela saía, não ficava ali presente, ou porque ela não estava na sua forma nativa. O que é a polilaminina? A gente descobriu um jeito de fazer a laminina ficar no vidrinho, dentro da seringa, igual ela é na natureza. Essa que foi a descoberta. O que vocês descobriram lá, em 1997? Um jeito de fazer essa laminina maravilhosa, que faz tantas coisas no nosso corpo, se comportar igualzinho ela se comporta no nosso corpo. Porque antes não tinha isso. Antes o que tinha era, você pegava
placenta, ou você pegava um pedaço de tecido animal Aumento. e extraía. Você quer fazer com aumento? Pode extrair de outros lugares. Aí você extrai e aí usa e ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque ela perdeu a estrutura na hora que você tirou. Aí o que a gente descobriu? O jeito de fazer ela voltar ao original. Isso, essa que foi a grande coisa. Aí por que eu fiquei assim, não vou largar a mão desse negócio não. Por quê? Porque eu vi, a melanina é uma super proteína, super poderosa. Cheia de poderes maravilhosos. Que poderes maravilhosos? Faz crescer axônio, faz neurônio migrar, faz mielinização, aumenta a sobrevivência. Isso só no sistema nervoso. Mas também estabiliza a contração das fibras musculares. Se não tiver laminina, tem distrofia muscular. Então, se você distrofia muscular congênita, é deficiência de laminina. Se você não tem laminina na pele, a epiderme solta e a criança fica internada no hospital a infância inteira, enfim, a vida inteira, porque a infecção entra. Então, assim, laminina é muito importante. E aí a gente descobriu uma maneira de fazer com que ela fosse um medicamento. Porque antes ela não era, porque você testava e ela não funcionava. Mas aí a gente testou a polilaminina, que voltou para a conformação original, aí ela passou a funcionar. E aí, a partir daí a minha vida ficou complexa, porque eu tinha que testar tudo, né? Então, tipo isso. As aplicações. Aí, pois mas eu tinha que escolher alguém. Aí eu, sei lá por quê, escolhi crescimento axonal, que era uma das dezenas de aplicações. Felizmente. Escolhi, ele acha bom. Eu não sei. Às vezes eu me pergunto, cara, por que eu não fui fazer outra coisa, meu Deus? Outra coisa. Não, mas ainda bem que não. Mas eu podia ter ido, tem tanta doença, eu podia ter ido para um ambiente menos hostil. Então, mas hostil por quê? Por conta da... Porque lesão medular é uma coisa que, sei lá... Mexe muito, né? Mexe, eu acho. Podia ter procurado uma coisa mais... Mas então, essas outras aplicações não são descartadas, também estão sendo pesquisadas, não? Ou não? Eu não dou conta de tudo, não, mas acho que essa é ótima ideia se as pessoas quisessem se animar. Os iniciantes e a iniciação científica total. O FRJ não estão... Total, eu acho que a gente devia fazer estudar para várias coisas, porque tem muitas aplicações. Bom, então tinha isso, aí por que lesão medular? Porque o que aquela menina faz? Faz um caminho para o axônio crescer. O que acontece na lesão medular? Corta o axônio e ele tem que crescer de novo. Que tal dar um caminho para ele crescer? Parece uma aposta bem razoável. Aí a gente botou lá, comparou laminina sem polimerizar, não fez nada. Laminina polimerizada, o ratinho voltava não igualzinho ao original, mas melhorava bastante. Então a gente, temos que testar isso no humano. Ainda, né? O rato, ele faz reabilitação sozinho, porque ele é quadrúpede. Ele vai... É muito mais fácil. Se a gente fosse quadrúpede, a vida era melhor. Põe na rodinha e ele vai... Nem precisa, porque quando ele faz quando ele anda... Instintivamente, né? Ele faz, ele estimula os circuitos que são internos da medula. São mais simples também. É fisioterapia natural. Natural dele. E aí, eles melhoram bastante, mas melhora mais com a polilaminina. Dependendo do tipo de lesão, melhora muito mais, muito mais, ou melhora só um pouquinho mais, depende da lesão. Mas sempre melhora mais com polilaminina.